A paz do Senhor Jesus, da igreja, para você que está em casa. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia comigo na segunda carta, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Vamos estar lendo alguns versículos apenas. Os irmãos presentes que encontrar, digam amém. 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 Vamos ler a partir do verso 5, que diz assim: portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, não por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Você pode dizer amém? Amém. Graças a Deus, você está aqui presente, pode se assentar. Oh, glória. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, já foi orado, mas eu quero orar mais uma vez, pedindo, Senhor, que assim como o Teu Espírito tem falado aos nossos corações através dos louvores, também, Senhor, fala conosco através da Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. É interessante essa palavra, pastor Marcelo, onde o apóstolo Paulo ele escreve para a igreja de Corinto, para os irmãos de Corinto, e ele faz uma observação nessa carta, expondo a necessidade que havia nos irmãos da Judéia, num outro grupo de irmãos que estavam precisando de uma ajuda, de uma assistência dos irmãos da igreja de Corinto. É interessante porque a igreja do Senhor é uma só, nós somos todos uma família em Cristo, né? Embora, por exemplo, aqui residimos em casas diferentes, em residências, endereços diferentes, mas todos fazemos parte de uma mesma família. E aqui observamos isso bem claro, quando Paulo ele trata aqueles que eram da Judéia como irmãos, e ele estava agora falando com a igreja de Corinto, relatando: os nossos irmãos estão precisando de nós, e como irmãos, como parte da mesma família, precisamos estar prontos para sermos bênção na vida dos nossos irmãos. E aí é interessante porque no verso 5, Paulo vai dizer para a igreja de Corinto: porque tive por coisa necessária, ou seja, havia uma necessidade de Paulo trazer esse ensinamento. Diz assim: que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção. Na verdade, o texto aqui está falando de uma contribuição financeira para ajudar os irmãos da Judéia. Mas o apóstolo Paulo, ele chama de bênção, para que os irmãos preparem a vossa bênção, que é a contribuição dos irmãos de Corinto
seja para os irmãos de Judéia como bênção. E aí no final do versículo 5 ele diz assim: como pronta como bênção e não como avareza. Sabe o que eu aprendi aqui? Que tudo que fazemos na obra do Senhor, não estou falando de finança não, a finança também é importante, a nossa contribuição, os nossos dízimos, com as nossas ofertas, nossas doações, com a campanha do quilo, principalmente nesses dias que estamos enfrentando, as cestas básicas, isso tudo são importantes, mas não é só isso, o Evangelho não está limitado a isso. Tudo que fizemos, que venhamos fazer na obra do Senhor, que venha ser como bênção na vida dos nossos irmãos. Tudo que a gente for fazer, de repente a gente pode estar em algum lugar e surge uma ideia, uma proposta para fazer na obra de Deus, e o primeiro pensamento: isso vai ser bênção. Se for bênção na vida dos meus irmãos, se for para glorificar o nome do Senhor, então aquilo ali, aleluia, vai ser de bom grado, vai ser aceito pelos demais irmãos. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: o que semeia pouco, pouco também ceifará, pouco também colherá. A lei da semeadura. Se eu faço, se eu planto, eu vou naturalmente colher. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer que a plantação, a semeadura, ela é até opcional, eu escolho se eu vou plantar ou não, mas a colheita ela é obrigatória. Se eu vou plantar ou não, eu vou decidir, mas uma vez que eu plantei, eu vou colher. Se eu joguei a semente, aquela semente vai nascer. E às vezes, mesmo que a gente não tenha aquele cuidado, por exemplo, onde eu trabalhava, um exemplo para a gente entender, onde eu trabalhava, e tem um período de manga, a gente chupando manga, aí os colegas de trabalho na hora do almoço, e a gente pegou aquele caroço de manga e jogou na mata, e tinha próximo ali, mas ninguém tinha intenção de plantar nada ali, a gente só jogou por jogar. E aí os dias foram passando, o tempo foi passando, e hoje a gente passa lá, já existe já uma mangueira crescendo naquele lugar, e a gente ficou admirado, porque não era a intenção de plantar uma mangueira, mas o fato de a gente jogar a semente, a chuva veio, regou o solo, a luz do sol, o calor do sol, e fez com que aquela semente germinasse. Sabe o que Deus está me falando aqui? Tem coisas, pastor Marcelo, que nós fazemos na obra de Deus, e às vezes parece que não está acontecendo nada. De repente um sentimento que nós temos é que ninguém viu, que ninguém notou, porque talvez ninguém citou o seu nome, porque de repente ninguém te agradeceu, ninguém te deu um abraço, quando podíamos dar abraço, e às vezes vem aquele sentimento: eu acho que o que eu fiz passou desapercebido. E aí lá na frente você vai ver que a palavra de Deus ela é fiel. E a Bíblia diz para mim e para você que a nossa obra no Senhor ela não é vã. O que fazemos para Deus, além da semeadura, você está plantando no reino de Deus. Às vezes o homem não consegue entender isso. Às vezes a gente, como seres humanos, a gente acaba desmerecendo o trabalho de alguém. Mas Deus não. Mesmo que alguém tenha desmerecido o seu trabalho, Deus ele tem aceitado como oferta, Deus tem aceitado como bênção tudo que nós temos feito para o Senhor. Ainda que o homem não entenda, Deus ele te entende. Fugindo um pouquinho do texto, e eu lembro de Ana, aquela que era estéril, e aquela que clamava ao Senhor por um filho, e ela tentava até falar, mas a angústia era tanto que só se moviam os lábios. E o sacerdote, quando entra e presencia o estado daquela mulher, a postura daquela mulher, ele reprova, o sacerdote reprova
a atitude daquela mulher. Mas o sacerdote, que naquela época estava distante de Deus, representa pessoas que não estão na mesma visão. E ele reprova a atitude de Ana, mas a atitude de Ana estava sendo aprovada por Deus. Talvez você tenha sido reprovado por pessoas que às vezes não estão na mesma visão, na mesma fé. Talvez não sirvam o mesmo Deus que nós servimos, e olha para mim, olha para você e reprova aquilo que você está fazendo. Mas Deus está recebendo tudo que nós estamos fazendo. E Deus recebeu a oração de Ana. E o próprio sacerdote, que ele teve que entender, ela teve que falar, conversar com o sacerdote, ele entende a situação de Ana e ele é obrigado a reconhecer que na verdade Ana estava tomando uma atitude de fé. E ele fala assim para Ana: vai e seja para ti conforme a tua petição. No primeiro momento ele reprova, depois ele entende que ela estava chamando a atenção de Deus. Tudo que fazemos para Deus é como uma semente. E aquele que semeia pouco, ele colhe pouco. Mas se nós semeamos em abundância, diz a Bíblia que em abundância também colheremos. Eita maravilha, glória a Deus. E aí eu me lembro do texto que diz: não tenhamos pressa de sair da presença do Senhor. Isso não está só limitando-se ao horário de culto, não. O culto tem horário para iniciar e para acabar, mas a presença de Deus não está limitada ao horário do culto dentro do templo. Não ter pressa de sair da presença de Deus é quando acaba o culto e você permanece na presença de Deus. Glória. É quando você está na sua casa, como você está aí agora, e você não tem pressa de sair dessa presença. Você está no trabalho, em qualquer outro lugar, e a presença de Deus está aí. Isso é não ter pressa. Isso é semear em abundância, adoração, semear o nosso corpo como sacrifício vivo diante do altar do Senhor. Quanto mais semearmos, mais iremos colher, não por barganha, mas porque a promessa de Deus, o que fazemos para o Senhor, não é vão. Bendito seja Deus. Eu já estou terminando. Mas cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não por tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Dá com alegria. A nossa atitude de fé, a nossa semeadura no reino, a nossa disponibilidade para fazer a obra de Deus, deve ser de coração, deve ser um ato voluntário. Eu não tenho que fazer porque é uma necessidade, porque é uma obrigação, porque eu preciso cumprir com a minha religiosidade. Não é isso que Deus quer. É verdade. Não é por necessidade. Isso aqui eu aprendi, por exemplo, quando nós trazemos a nossa oferta, aqui já falando de finanças, de contribuição, quando trazemos a nossa oferta no altar, está no texto, não é por necessidade. Eu não entrego a minha oferta, pastor Marcelo, porque a igreja tem que pagar a conta de luz, a conta d'água, os compromissos financeiros. Não é por causa disso que eu vou trazer a minha oferta, porque eu estaria trazendo por necessidade. E a Bíblia diz que não deve ser nem com tristeza e nem com necessidade, deve ser com alegria. Porque mesmo que a igreja não estivesse precisando da minha oferta para pagar os seus compromissos, imagina que já tivesse tudo pago, pastor. Nós vamos chegar a esse tempo que nós vamos falar assim: já está tudo pago, a igreja está prosperando, já os compromissos foram pagos, abençoou outros irmãos, e aí eu falo assim: a minha oferta não está precisando da minha oferta, mas eu não vou entregar porque está precisando ou não, eu vou entregar com alegria. Uma oferta de gratidão a Deus. Glória a Jesus. Uma oferta reconhecendo que Deus ele tem sido a nossa provisão. Glória. O nosso culto, não vamos cultuar porque precisamos cultuar, não, vamos cultuar porque temos alegria em estar cultuando, em estar na presença de Deus. Maravilha. Não é para cumprir aquele horário, eu vou cumprir aqui, vou assistir essa 1 hora
já que não tem culto na igreja, eu fico aqui e estou esperando logo acabar. Não, não é isso que Deus quer para a sua vida. É você não ter pressa de sair da presença do Senhor. Para terminar, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Aleluia! Promessa de Deus para minha e para a sua vida, promessa de bênção. Mesmo o mundo viver numa situação de crise, a palavra de Deus que nos garante a vitória promete bênção da parte de Deus para a nossa vida e bênção com abundância. E essa palavra que Deus colocou no meu coração para transmitir à igreja do Senhor nessa noite. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.